Olá pessoal, meu nome é Cibele Paixão e esse é mais um vídeo aqui do meu canal. Bem, gente, como vocês puderam acompanhar, nos últimos vídeos nós fizemos a leitura comentada sobre os conhecimentos técnicos para o processo seletivo do IBGE. E agora eu vou começar aí uma nova leitura comentada sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, tá ok, pessoal? Bem, já adiantando para vocês, apesar de ser um documento pequenininho, nós vamos dividir esse documento em 2 vídeos. Por quê? Você vai perceber aí, quando você baixar o seu arquivo, através do site da FGV, você vai encontrar lá o Código de Ética do IBGE, certo? Você vai perceber na leitura que ele não é tão intuitivo quanto os conteúdos técnicos, tá? Os conteúdos de conhecimento técnico, pessoal, eles são bem mais intuitivos, qualquer pessoa consegue pegar, ler e entender. Já o Código de Ética Profissional, ele tem uma linguagem mais específica, uma linguagem mais técnica, um pouco de juridiquês, né, como é dito aí pelos estudantes de direito. E talvez as pessoas não tenham tanta facilidade para entender. Então, durante os meus estudos, eu percebi que seria mais simples nós dividirmos esse vídeo em 2 partes. A primeira parte é a maior parte do conteúdo, que são os princípios do Código de Ética do IBGE. Então, ele vai citar 13 princípios e são esses 13 princípios que nós vamos estudar nessa leitura comentada, que vocês vão estudar comigo, ok? Já no próximo vídeo, nós vamos ver os deveres e as vedações do servidor público do IBGE, ou seja, o que ele deve fazer e o que ele não pode fazer de maneira alguma. Compreenderam? Então, eu espero mais uma vez poder ajudar vocês, lembrando que não sou professora, eu estou apenas estudando e, como eu já falei no começo dos outros vídeos, essa é uma forma que me ajuda a aprender. Quando eu explico o assunto para alguém, eu consigo aprender também. Então, eu espero que eu consiga ajudar vocês. Se você gostar do meu vídeo, se você gostar desse conteúdo, deixa a sua curtida, se inscreve aqui no meu canal que está começando agora e deixa um comentário para mim, ok? Então vamos lá, pessoal. Nós temos aí o Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE. Passando aqui, nós vamos ter Passando, nós vamos ter o sumário, né? Não precisa ler o sumário. Deixa eu diminuir um pouco. Nós temos aqui uma apresentação. Eu vou ler essa apresentação rapidinho para vocês, só por desencargo de consciência, ok? A apresentação, gente, não costuma cair na prova, tá? Eu vou ler, como eu falei, só por ler mesmo, para a gente já ir se enturmando, vendo como é que funciona a questão de código de ética. Todo o trabalho realizado no IBGE, seja ele de natureza finalística, seja ele de natureza administrativa, está pautado pela competência e pela excelência técnicas adquiridas ao longo desses 80 anos em que vimos servindo ao cidadão brasileiro sem qualquer espécie de discriminação. Considero importante, quem considera importante aqui, gente? É a pessoa que está escrevendo essa apresentação, ok? Que à época em que foi feito esse código de ética era a diretora do IBGE. Considero importante que os princípios éticos sejam mais conhecidos por todos os servidores, para orientar suas condutas no trabalho diário.
Foi com essa ideia em mente que construímos em 2013 a Comissão de Ética do IBGE, a qual vem agora apresentar-nos importante documento, o Código de Ética do IBGE. Então, em 2013, foi instaurada uma comissão de ética para que eles pudessem criar esse Código de Ética do IBGE. Esse Código de Ética, pessoal, uma informação interessante para vocês, ele teve como exemplo o Código de Ética do Servidor Público, ok? Então vamos lá. Tenho a convicção de que todo servidor do IBGE contribui sobremaneira para que diariamente cumpramos nossa missão institucional a todos bem conhecida. Quem lembra qual é a missão do IBGE? Olha, nós vemos isso aí nos conhecimentos técnicos, lembra bem no comecinho lá nos primeiros vídeos. A missão do IBGE é retratar o Brasil com informações necessárias aos conhecimentos de sua realidade e ao exercício da cidadania. Então, se você não lembra, volta lá nos vídeos e assiste de novo, porque essa questão de missão do IBGE é muito importante e ela sim pode cair como questão de prova. Voltando aqui, a expectativa da direção do IBGE é que nossa missão, no que diz respeito ao ambiente de trabalho profissional, seja agora aperfeiçoada pela presença ainda mais intensa da ética em todos os setores desta casa. Então, quando se cria um código de ética, eles têm a expectativa de que todos os servidores, todos os setores se apoiarão, se espelharão nesse código para cumprir assim devidamente as suas funções. Agradeço por fim a todos os servidores a seriedade e a extremada dedicação com que realizam seu trabalho. São vocês que fazem do IBGE uma das instituições mais respeitadas do Brasil, do país, ok? Vasmália Bivar, que à época era presidenta do IBGE. Bem, lemos aí a nossa apresentação, vamos para a introdução. Na administração pública brasileira, a ética tem assumido relevante papel. O IBGE, como não poderia deixar de ser, vem fomentando e instigando a disseminação daquilo que se entende por ética no âmbito administrativo federal. Para tanto, a presidência da Casa, entre outras medidas, delegou à Comissão de Ética, lembra que foi falado na apresentação que essa Comissão de Ética foi criada em 2013? Ok, então a presidência da Casa, ela deu uma ordem à Comissão de Ética, olha, vocês vão elaborar 2 documentos essenciais para o funcionamento da nossa instituição, que são o Código de Ética Profissional do Servidor Público e o Código de Ética Profissional do Servidor Público, que vamos apresentar nessa singela publicação em papel, que é o que nós estamos estudando agora, e o regimento interno da Comissão de Ética do IBGE, ok? Esse regimento interno não é assunto para a nossa prova, é um regimento interno em relação à Comissão de Ética, então você não precisa se preocupar com ele. Continuando, o Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE visa, aí você vai marcar, ok? Você vai pegar o seu marcadorzinho e você vai marcar. O que é que o Código de Ética visa? O que é que ele quer? Qual é a função desse código que nós iremos estudar agora? Então, o Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE visa estabelecer fundamentalmente os princípios de natureza deontológica, os deveres e as vedações. Então, como já foi dito no começo do vídeo, esse documento basicamente é dividido em 3 partes. Princípios, que são 13 princípios, é a maior parte, os deveres e as vedações do servidor. Então, não esqueça de marcar. Voltando aqui, e as vedações, aqui estão sujeitos os agentes públicos lotados no Instituto. Documento de imprescindível leitura para todos nós.
O código foi construído naturalmente a partir do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, agregando a ele, contudo, algumas particularidades do trabalho realizado pelo IBGE. Foi o que eu já comentei aí, né, gente? O regimento interno da Comissão de Ética do IBGE, por sua vez, né? Lembra? A comissão foi criada e eles tinham dois deveres: criar o Código de Ética e o regimento interno. Então, o regimento interno, ele delimita e define as competências e as atribuições da própria Comissão de Ética do IBGE, cuja sua primeira função, ressalta-se, é a de orientar e educar cotidianamente o agente público para a ética. Vamos marcar essa parte, porque por mais que o regimento interno não caia para nós, mas nós temos aqui uma parte que fala sobre qual é a sua função, certo? Então, o regimento interno da Comissão de Ética delimita e define competências e atribuições da Comissão de Ética, cuja primeira função é orientar e educar todos os dias os agentes públicos para a ética, ok? Marcaram? Vamos continuar. O regimento interno também estabelece, não obstante, o rito processual para o qual se orienta a comissão, quando provocada por denúncia ou ainda ex officio nos processos de apuração de ética, e segue de maneira estrita a resolução número 10 de 2008 da Comissão de Ética Pública, vinculada à Presidência da República. Olha só que interessante. Esse regimento interno da Comissão de Ética do IBGE, além de ele orientar os servidores para que eles cumpram a ética do serviço público, ele também vai estabelecer qual é, o rito processual. Rito processual. O que é o rito processual? Quando há algum processo administrativo, seja ele formado por denúncia, né, da própria comissão de ética, ou ainda ex officio, ou seja, quando alguém de fora faz alguma denúncia, precisa se seguir um rito no processo, ou seja, uma sequência, um cronograma. Regras precisam ser cumpridas para que esse processo siga de maneira justa e correta. Então, esse regimento interno ele vai estabelecer esse rito. Como vai ser feito o processo? Quando houver alguma denúncia de irregularidade, quando recebermos alguma renúncia de irregularidade. Então, essa também é uma das funções do regimento interno da Comissão de Ética. Então, resumindo aqui, se você não entendeu bem, nós temos o Código de Ética Profissional do Servidor Público e nós temos o Regimento Interno de Ética do IBGE. Esse regimento interno do IBGE, ele vai ter duas funções. Ele vai ter que sempre estar lembrando cotidianamente o servidor para que ele cumpra a ética no serviço público, e ele vai criar um regimento, ele vai criar um rito processual para quando houverem denúncias que precisem ser, como eu posso dizer, apuradas pela comissão de ética. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu estou tentando colocar nas palavras mais simples que eu puder, porque como eu disse a vocês anteriormente, o conteúdo técnico ele é bem mais intuitivo. Porém, esse código de ética ele é um pouquinho mais complicado de se entender para quem não tem costume, né, de estudar leis, de estudar códigos. Então, vocês vão perceber que essa leitura ela vai ser mais devagar, bem pausada mesmo, para que eu vou lendo
e vou explicando o que eu entendi daquele parágrafo para que você possa absorver esse conteúdo. Mas se você puder pegar esse código de ética e ler mesmo, sabe? Ler de carreirinha, o decoreba mesmo, tá, pessoal? Ler pelo menos umas 3 vezes, já que é um documento bem pequenininho, é interessante, porque por ser um documento muito pequeno, as chances deles copiarem e colarem o texto para fazer questão é muito grande. E aí você vai precisar ter familiaridade com esse linguajar, né? Com essa estrutura, ok? Então vamos aí para o capítulo 1, que vai falar das regras deontológicas. Essas regras, gente, são os princípios do Código de Ética do IBGE. São os 13 princípios que nós vamos estudar daqui para frente, ok? Então vamos lá. Primeiro princípio: a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência e a consciência dos princípios morais. Aí você vai pegar a canetinha e vai marcar essa palavra morais, ok? Vamos continuar, mas na frente você vai entender. São primados maiores que devem nortear o serviço público do IBGE, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Então, o servidor público do IBGE, ele precisa trabalhar e viver tendo princípios morais, com moralidade, ok? Já que as suas atitudes refletirão no exercício da sua vocação. E esse exercício, ele vai colaborar para o próprio poder estatal, ok? Esteja no exercício da função ou fora dele, ou seja, esteja trabalhando ou não esteja trabalhando, dia de folga, na sua casa, na sua vida privada, você precisa ser norteado por princípios morais. Vamos lá? Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição do serviço público. Então, cada atitude do servidor, ela é direcionada para a preservação da honra e a tradição que o serviço público tem, como um todo, e em especial das pesquisas estatísticas e geográficas oficiais, cujas fontes de dados escolhidas devem contemplar a qualidade, a oportunidade, os custos e o ônus para os cidadãos. Então, gente, essas pesquisas geográficas e estatísticas do IBGE, elas têm aí uma história, né? Elas têm uma honra dentro da tradição do serviço público. E você, servidor público, para agindo com moralidade, você vai estar colaborando para que essa honra do IBGE se fortaleça, ok? Essas fontes de dados escolhidas devem contemplar, vamos marcar? Devem contemplar a qualidade, ou seja, fazer um serviço de qualidade, a oportunidade, os custos e o ônus para os cidadãos. Ok? Esse é o primeiro princípio. Então, se eu pudesse dizer as principais palavras que vão marcar esse princípio, porque ele traz uma ideia grande como um todo, mas as principais seriam princípios morais, né? A moralidade. Aí no começo também, quando fala de... Deixa eu marcar aqui para vocês. A dignidade, né? Que seria a honra. O decoro, que é o quê? O respeito ao serviço público. O zelo, que seria o zelo, o cuidado com o trabalho que você vai fazer. A eficácia. O que é eficácia? O que é ser eficaz? É fazer bem feito, ok? A eficiência, fazer corretamente. Então, fazer bem feito é ser eficaz. Fazer as coisas corretas como devem ser feitos é eficiência.
E a consciência é você saber dos princípios morais, que você precisa agir com moralidade. Para o quê, gente? Para o bem dos cidadãos, para o bem comum. Então você precisa ter essa consciência. Todo o trabalho feito durante o seu tempo de servidor público aí, tudo ele vai ter um fim. Qual é o fim? Qual é a finalidade? É o bem comum, para o seu bem e para o bem de toda a nação. Ok? Vamos lá para o segundo princípio. Preste atenção que esse aqui é bem importante. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Então, você vai marcar essa palavrinha elemento ético, porque ele já deixou claro. Nunca, jamais você vai poder deixar de agir com ética. Então, se no primeiro princípio dizia que você precisa respeitar a moralidade, o segundo princípio fala que você precisa respeitar a ética da sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o que é legal ou ilegal, entre o que é justo e o que é injusto, o que é conveniente, o que é inconveniente, o que é oportuno e o que é inoportuno, mas principalmente entre o que é honesto e o que é desonesto. Então, para que você haja com ética, você precisa entender e compreender e agir e fazer a diferença entre o que é honesto e o que é desonesto. E como você vai saber o que é honesto e desonesto? De acordo com as regras contidas no artigo 37 e o parágrafo 4º da Constituição Federal. Por se integrar à condição de servidor do IBGE, o elemento ético, olha a palavrinha ética aparecendo mais uma vez, da conduta, abrange além dos primados maiores, a adoção de melhores princípios, métodos e práticas de acordo com as considerações estritamente profissionais, incluídos os princípios técnico, científicos e ética profissional. Então, o que está dizendo? Que a ética é o principal, ok? Você agir com ética, de acordo com esse segundo princípio, é o principal. E além de ele ser o principal, você deve adotar os melhores princípios, os melhores métodos e as melhores práticas, de acordo com as considerações estritamente profissionais. E o que você deve incluir? Você deve incluir princípios técnicos, científicos e a ética profissional, ok? Então, princípios técnicos são os princípios relacionados à tecnologia, ok? Os científicos e a ética profissional. Bem, voltando aqui só um pouquinho, porque eu achei interessante. Quando aqui no primeiro parágrafo ele fala o seguinte, que você deve principalmente agir e entender o que é honesto e desonesto, e o que é honesto e desonesto de acordo com o artigo 37 e o parágrafo 4º da Constituição Federal. Então eu queria lembrar para vocês aqui que o artigo 37 da Constituição Federal, ele fala sobre os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ok? Então, o artigo 37, ele fala que você deve agir dentro da legalidade, fazer o que é legal, dentro da impessoalidade, você deve ser completamente imparcial, impessoal. Então, eu vou fazer primeiro a pesquisa na casa da minha amiga, porque ela é minha amiga. Não. Ou alguém que você conhece pede, a minha casa, por exemplo, moram 3 pessoas, mas eu queria que você colocasse que moram 4. Não, você tem que agir dentro do princípio da impessoalidade. Da moralidade, como foi citado aí no primeiro princípio, da publicidade, lembrando que essa publicidade não é a publicidade
de conteúdos pessoais, de dados pessoais, dados privados. Não, isso não pode ser divulgado. Mas as pessoas, os cidadãos, eles precisam ter acesso de como o Instituto está trabalhando, certo? Isso nós vamos ver em um dos princípios mais aí na frente, sobre o princípio da publicidade. E a eficiência, né, gente? Lembra que eu falei que eficiência é fazer corretamente, é fazer o que deve ser feito, ok? E já o capítulo 4 da Constituição Federal, ele fala sobre a improbidade administrativa. É quando você faz um ato de improbidade administrativa e você vai ter consequências daquele ato. Então, quais são as consequências da improbidade administrativa? A suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública. Então, se você faz alguma coisa errada dentro do Instituto, você pode ter os seus direitos políticos suspensos, você pode perder a sua função, o seu cargo, você pode ter a disponibilidade dos seus bens, o ressarcimento ao erário, ou seja, se você pegou algo que não lhe pertence, que pertence à instituição, você tem que devolver, tem que ressarcir, ok? E tudo isso sem prejuízo de ação penal cabível. Então, quando houver, se por acaso você tiver cometido algum tipo de crime de acordo com o Código Penal, além de todas essas consequências, você ainda pode ter uma ação penal contra você. Isso deixa bem claro o quão importante e o quão sério é a função que você vai estar efetuando aí dentro do Instituto, ok? Vamos lá para o terceiro princípio. Só um minuto. Vamos lá. Terceiro princípio. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Aí você precisa marcar. Olha só. A finalidade. Qual é a finalidade do seu trabalho? Qual é a finalidade desse censo, dessa operação gigantesca que vai ser feita? Limite. Desculpa. Não é aqui que é para marcar. O fim é sempre o bem comum. Isso é muito importante. Qual é a finalidade do trabalho do IBGE? O bem comum. Qual é a finalidade do trabalho do servidor público? É sempre o bem comum, ok? O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, deixa eu marcar aqui para vocês. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade da conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, nós temos aí que a legalidade mais a finalidade. Qual é a finalidade, gente? Finalidade é o bem comum. Vai ser igual à moralidade do ato. Não ficou bem feito, mas você pode escrever por extenso, ok? A legalidade, ou seja, o ato legal, mais a finalidade, ou seja, o bem comum, eles vão ser iguais à moralidade do ato administrativo. Então, o ato está dentro da legalidade? Ok. A finalidade foi o bem comum? Ok. Isso significa que esse ato administrativo é um ato moral. Vamos lá? Para melhor exercício da sua função pública no IBGE, o servidor deve ter consciência da relevância das informações estatísticas e geográficas, a fim de atender ao direito à informação pública de modo imparcial com igualdade de acesso. Então, para que você cumpra da melhor forma a sua função,
você deve ter essa consciência da importância, da relevância que os dados coletados por cada um de vocês recenseadores, né, essas informações estatísticas e geográficas, elas vão combinar para o bem comum, para a finalidade principal de toda essa ação, que é o bem da sociedade. Então você deve compreender e entender o quanto importante é a sua função. Ok? E não fazer de qualquer jeito, não fazer como, é só um bico, né? Porque eu sei que muita gente está desempregado, assim como eu, está fazendo esse processo seletivo para juntar esse seu dinheirinho, conseguir o seu dinheirinho. Mas você precisa ter compreensão da importância e da seriedade de toda essa operação, ok? É imprescindível que o servidor do IBGE zele pela qualidade dos processos de produção das informações oficiais, adotando critérios de boas práticas, tanto nas atividades finalísticas quanto nas atividades de apoio. Então, o que é imprescindível? Que você faça as coisas com qualidade, tá bom? Que cada processo que seja feito, seja ele em atividades finalísticas, atividade fim ou nas atividades de apoio, que seja bem feito. Vamos lá para o quarto princípio. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos, direta ou indiretamente por todos, e até por ele próprio. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável da sua aplicação e da sua finalidade, exigindo-se como consequência em fator de legalidade. Então, em palavras mais simples, diz-se que a sua remuneração que você vai receber, ela é paga pelos tributos, pelos impostos da população e pelos seus próprios impostos, né, que nós também pagamos, todos nós pagamos. Por isso que diz, até por ele próprio. E por isso, o que é que se exige de você? Em contrapartida, o que é que se exige? Que você haja com a moralidade administrativa. Essa moralidade é um elemento indissociável, ou seja, é indispensável para a aplicação e de sua finalidade. Qual é a finalidade? O bem comum. Exige-se como consequência em fator de legalidade. Ok? Então vamos lá para o quinto princípio. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Então, o quinto princípio aí é bem romantizado, né, gente? Mas nós precisamos também ter esse tipo de compreensão, que o trabalho que você vai desenvolver, além de ser um serviço, né, um trabalho que você vai fazer que precisa ter seriedade, mas você precisa entender esse trabalho como acréscimo ao seu próprio bem-estar, né, como cidadão, como integrante da sociedade brasileira, e que o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Se imagine aí, daqui a 10 anos, 20 anos, quando seus filhos estiverem estudando, por exemplo, eles vão ler lá um dado estatístico e lá vai estar fonte, Censo Demográfico 2022. E você ter consciência que você fez parte daquele trabalho, que você foi uma das pessoas que andou de casa em casa para coletar aqueles dados e saber que aqueles dados estatísticos, eles vão servir para iniciativas públicas, para iniciativas privadas, para compreender a realidade, o retrato da nossa população. Isso é muito importante, né, gente? E pode sim ser considerado como seu patrimônio maior. Você pode dizer assim, eu fiz parte do censo 2022, eu ajudei a minha nação, ok? Então vamos lá para o sexto parágrafo. A função pública deve ser tida como um exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público.
Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o bom conceito na vida funcional. Gente, olha que coisa interessante. A função pública, ela é um exercício profissional, ok? Ela é uma profissão. Você vai trabalhar e você vai receber por isso. Mas ela vai se integrar também na vida particular do servidor público. Olha só. Assim, dessa forma, os atos e os fatos verificados na conduta do seu dia a dia, lá na sua vida privada, na sua casa, no seu bairro, poderão, olha só, acrescentar ou diminuir o bom conceito que a instituição tem sobre você. Então, se você é uma pessoa, um ébrio habitual, por exemplo, uma pessoa que habitualmente está bêbado, se você é uma pessoa de má conduta com as outras pessoas, não respeita as outras pessoas, faz confusão na rua, isso pode refletir no seu trabalho, na sua vida funcional. Ou pelo contrário, se as pessoas te respeitam, se você é uma pessoa educada, se você é uma pessoa generosa, bondosa, isso também pode acrescer na sua vida funcional, ok? Vamos lá para o 7º princípio. Olha que esse é bem interessante. Ele vai falar um pouco sobre o princípio da publicidade, tá bom? Vamos lá? Salvo em casos de segurança nacional, investigação policial ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Então, pega o seu pincelzinho e marca comigo, porque é muito importante. A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Então, para que o seu ato seja eficaz e moral, ele precisa ser público. Quando ele vai deixar de ser público? Nos casos de segurança nacional, investigação policial, interesse superior do Estado e da administração, certo? Em processo previamente declarado sigiloso. Então, só nessas condições que a publicidade ela não vai ser feita, ok? O ato administrativo não vai ser público, somente nessas condições. Mas o que significa um ato administrativo público? Significa que eu posso publicar, por exemplo, o número do telefone das pessoas, a renda das pessoas às quais eu entrevistei? Não, gente, não é isso que significa. Vamos continuar lendo e você vai entender isso. Ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Entretanto, os dados individuais das pessoas físicas ou jurídicas coletadas pelo IBGE são estritamente confidenciais e exclusivamente utilizados para fins estatísticos. Então, aí você vai dizer, tá, mas está falando que é para ser público, né? E ao mesmo tempo diz que os dados pessoais das pessoas são estritamente confidenciais e utilizados apenas para fins estatísticos. Então, o que é que deve ser público? Qual é o ato administrativo que deve ser público? Aí você vai ver embaixo que diz: ademais, as leis, os regulamentos, as medidas que regem a operação dos sistemas estatísticos e cartográficos no Instituto devem ser de conhecimento público. Então, é aí onde se deve aplicar a publicidade, gente.
nas leis do IBGE, nos seus regulamentos internos. Você vê que esse código de ética e o regulamento da comissão de ética, eles são públicos, qualquer pessoa pode acessar e ler e entender como o instituto funciona, tá bom? As medidas que regem a operação desse sistema estatístico e cartográfico do censo, né, devem ser todas de conhecimento público. Então você compreendeu? Você vê como, por mais que seja uma leitura mais rebruscada, uma linguagem mais técnica, mas é algo simples de se entender? Então agora nós vamos para o 8º princípio. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas eu pretendo ler os 13 princípios, ok? Então vamos lá. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor público não pode omiti-la ou falseá-la, ou seja, você não pode deixar de falar ou falar de forma falsa, de forma errada, ok? Ainda que contrária ao interesse da própria pessoa ou da administração pública. Então fala que toda pessoa tem direito à verdade, seja correto, seja direto, ok? Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Então, esse princípio, ele se resume nessa palavrinha aqui, ó, verdade. Toda pessoa tem direito à verdade. E o servidor público não pode nem omiti-la e nem falseá-la, ok? Esse é bem simples, né? 9º princípio. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Então, se durante o seu trabalho você busca ser cortês, ser educado, né? Se você tem boa vontade para fazer o seu trabalho, se você é cuidadoso com o seu equipamento, se você dedica tempo, tudo isso caracteriza o quê? Que você é um servidor disciplinado, ok? Continuando, tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Então, se você é servidor público, trata os seus entrevistados mal, você está causando a essa pessoa um dano moral, certo? A pessoa que paga os tributos, que paga o seu salário, seja direta ou indiretamente. Da mesma forma, o contrário, né? De o entrevistado tratar mal o servidor, porque o servidor também é um cidadão que paga também os seus tributos. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e à instituição, que no caso é o IBGE, né, ou ao Estado, mas também a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-lo. Lembrando que você vai receber aí o seu DMC, certo? Então, você precisa ter cuidado com os equipamentos da instituição, ok? 10º princípio, estamos já terminando. Deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço, não caracteriza apenas uma atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Então, aqui resumidamente fala que quando o servidor público deixa de cumprir uma função atribuída a ele, além disso ser uma prática contra a ética do serviço público, né, e uma desumanidade, principalmente vai caracterizar um grave dano moral aos usuários daquele serviço. Ok? Essa é bem simples também, de fácil compreensão. 11º princípio.
O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais dos seus superiores. Agora, marca para mim esta palavrinha, ordens legais. Ordens legais. Se a ordem do seu superior, do ACS, por exemplo, for uma ordem ilegal, você deve obedecer? Você deve cumprir? Claro que não, né, gente? Então, prestar atenção às ordens legais dos seus superiores, velando atentamente pelo seu cumprimento e assim evitando a conduta de negligência, a conduta negligente. Então, se você recebe uma ordem do seu superior, você deve, em primeiro lugar, estar atento para o que ele quer que você faça, cumprir corretamente e evitar a conduta negligente, ou seja, evitar de, deixa para lá, vou fazer do meu jeito, mais tarde eu faço. Não, né, gente? Olha que interessante. Os repetidos erros, ou seja, você errou uma vez, desobedeceu outra, né? Ele já te explicou qual a forma correta de fazer e você insiste no erro, que no caso é o descaso, né? Então, os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvio tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo a imprudência no desempenho da função pública, ok? Então, esse princípio aí, o 11º, ele fala da importância de você estar atento às ordens dos seus superiores e cumprir elas com dedicação, não ser negligente. 12º princípio. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização. Então, olha só, a ausência injustificada é um fator de desmoralização, ou seja, é a casa da mãe Joana, né? Como diz o ditado popular. Você vai faltar e não vai justificar? Como assim? Então, a ausência injustificada é um fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. E, por fim, o 13º princípio, que é bem grande, mas eu vou ler para vocês e finalizar o nosso vídeo. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas, ou seja, você precisa ter respeito pelos seus colegas, respeitando cada cidadão, ou seja, você precisa respeitar as pessoas que você estará ali entrevistando. Esse servidor, ele colabora e de todos recebe colaboração, ou seja, ele ajuda, mas ele também tem a humildade para reconhecer quando ele precisa de ajuda, de apoio, pois a sua atividade pública é de grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. O caráter colaborativo e participativo são as palavrinhas que vão resumir esse 13º princípio. Caráter colaborativo e participativo, ou seja, colaboração e participação. Deve estar presente nas atividades estatísticas e cartográficas, privilegiando-se assim um contato estreito e harmonioso entre ambas as atividades, contando essencialmente para melhorar a qualidade, comparabilidade e coerência dos dados produzidos. Esse espírito colaborativo e participativo, olha as palavrinhas se repetindo novamente, que destacam esse princípio. Deve estabelecer-se a coordenação dos sistemas estatísticos e cartográficos nacionais de responsabilidade do IBGE. Portanto, compete ao Instituto. Olha que interessante. Isso é uma competência do servidor? Isso é uma competência do Instituto. Qual a competência do Instituto? Propor, discutir e estabelecer, em conjunto com as demais instituições nacionais, diretrizes, planos e programas para a produção estatística e cartográfica, ok? Processo que deve irradiar-se à esfera internacional. Olha que interessante, gente. Essas estatísticas cartográficas, elas não vão servir só dentro do nosso país, mas elas vão se irradiar para a esfera internacional. Olha como o seu trabalho é importante.
especialmente na cooperação bilateral ou multilateral, ou seja, tanto na cooperação entre um país e outro, bilateral, ou multilateral, ou seja, entre muitos países, mais de 2 países, né? A fim de melhorar as informações estatísticas e geocientíficas oficiais em todos os países. Então, quando você vê aqueles rankings de índice de desenvolvimento humano, de alfabetização, de número de expectativa de vida, que você vê o ranking de países, é uma maneira em que o instituto, né, em que o país ele está ali colaborando. Olha, as minhas informações, os meus dados são esses. E quem é que produz esses dados? É o IBGE. Isso mostra a importância dessa instituição no nosso país. Então, por meio da utilização de conceitos, classificações e métodos que promovam a coerência e a eficácia entre os diversos sistemas estatísticos e cartográficos. Bem, gente, aqui nós terminamos os 13 princípios desse código de ética. Lembra o que eu falei? O código de ética vai ser dividido basicamente em 3 partes. Os princípios, que foi o que nós vimos nessa leitura comentada, e depois os deveres e vedações do servidor público, que serão assunto da nossa próxima leitura. Eu espero ter ajudado. No próximo vídeo, aí nós voltamos com, olha aí, os principais deveres do servidor público e também as suas vedações, ok? Até mais!